Olá, meus irmãos, muita paz, que Deus possa abençoar-nos nessa tarde. Obrigado por estar conosco, não é? E tenho por certo que Deus vai continuar falando aos nossos corações, como tem feito, não é? Graças a Deus por isso. Então estamos aqui uma vez mais para essa via online, até que as coisas comecem a se organizar novamente, se orientar novamente, não é? Nós sabemos que não tem sido fácil, mas Deus é conosco, não é? Tenho por certo que Deus vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Então que Deus possa abençoar a tua vida, a minha vida, e nós somos gratos a Deus por estarmos aqui para celebrarmos Jesus. Amém? Vamos orar a Deus para iniciarmos o nosso culto, para a glória de Deus. Depois estaremos louvando a Deus juntamente com o Saulo e com a Luísa, não é? Tenho por certo que Deus irá falar conosco através dos louvores também, no nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que nos concede de estar celebrando a Ti, Senhor, cultuando o Teu nome, Senhor, nessa tarde. Que o Senhor possa nos abençoar, possa falar aos nossos corações, segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos louvar o Senhor com alegria, para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo. Vamos adorar ao Senhor juntos, amém? Estás aqui, vemos teu mover, adoro a Ti. Adoro a Ti, estás aqui, agindo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, vemos Teu mover. Adoro a Ti. Adoro a Ti, estás aqui, agindo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Meu Deus é Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mudando destinos. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, restaurando vidas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Meu Deus é Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Este é quem Tu és.
este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Sim, este é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo e não sinto, o meu Deus está trabalhando. Sempre está trabalhando. Sempre está trabalhando. Mesmo quando não vejo e não sinto, o meu Deus está trabalhando. Sempre está trabalhando. Sempre está trabalhando. E mesmo quando não vejo e não sinto, o meu Deus está trabalhando. Sempre está trabalhando. Sempre está trabalhando. Mesmo quando não vejo e não sinto, o meu Deus está trabalhando. Sempre está trabalhando. Sempre está trabalhando. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus. Sua voz acalma a tempestade. O seu falar faz com que as trevas fujam. Um toque seu, sinto a presença dos céus. Um toque seu, meus olhos se abrirão, meu coração dirá: não há impossível para Deus. Não há montanha que não possa mover. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. A sua voz restaura o quebrantado. A sua voz restaura os sonhos perdidos. Um toque seu,
sinto o poder dos céus. Um toque seu, meus olhos se abrirão, meu coração dirá: não há impossível para Deus. Não há montanha que não possa mover. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Nem cadeias que não possa romper. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Coisas maiores, sim, eu crerei. Não há poder como no nome de Jesus. Em fé iremos nos levantar. Não há poder como no nome de Jesus. Coisas maiores, sim, eu crerei. Não há poder como no nome de Jesus. Em fé iremos nos levantar. Não há poder como no nome de Jesus. Coisas maiores, sim, eu crerei. Não há poder como no nome de Jesus. Em fé iremos nos levantar. Não há poder como o seu. Não há impossível para Deus. Não há montanha que não possa mover. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. E em cadeias que não possa romper. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não há montanha que não possa mover. Sim. Não há impossível para Deus. Não há montanha que não possa mover. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Nem cadeias que não possa romper. Seu nome eu exaltarei. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Aleluia.
Deus, tu és meu Deus, com fervor eu busco a ti, como terra seca, meu ser anseia por ti, meu ser anseia por ti. Ó Deus, tu és meu Deus, com fervor eu busco a ti, como terra seca, meu ser anseia por ti. Meu ser anseia por ti, porque melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, e em teu nome levanto as mãos, porque melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, em teu nome levanto as mãos. Tua face eu quero ver, o teu poder e glória. Tua face eu quero ver, o teu poder e glória. Tua face eu quero ver, o teu poder e glória. Tua face eu quero ver, teu poder e glória. Tua face eu quero ver, teu poder e glória. Tua face eu quero ver, teu poder e glória. Tua face eu quero ver, teu poder e glória. Tua face eu quero ver, teu poder e glória. Tua face eu quero ver, o teu poder e glória. Tua face eu quero ver, o teu poder e glória. Porque melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão
e eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, e em teu nome levanto as mãos, e em teu nome levanto as mãos, em teu nome levanto as mãos. Ó Deus, tu és meu Deus. Jesus, meu anelo, preciso só de ti, refúgio em todo tempo, mais que a vida és para mim. Jesus, meu anelo, preciso só de ti, refúgio em todo tempo, mais que a vida és para mim. Só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo a ti, só desejo a ti. Só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo a ti, só desejo a ti. Jesus, meu anelo, preciso só de ti, refúgio em todo tempo, mais que a vida és para mim. Só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo mais de ti, só desejo a ti, só desejo a ti, só desejo a ti, Senhor, desejo a ti, vem, Senhor.
Sim, Senhor, Tu és o nosso anelo, o nosso desejo. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és a nossa paz, a nossa alegria, a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós existimos. Em Ti somos feitos completos. Em Ti somos feitos um. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo, pela igreja do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nestes dias. Veremos a Tua glória, veremos o Teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, estamos de volta para compartilhar a palavra de Deus nesta tarde. E quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, abrir o meu coração com os irmãos, compartilhar sobre... Olá, meus irmãos, estamos de volta. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com as canções, com o louvor. Tenho por certo que o Espírito Santo de Deus tem tocado nos nossos corações. Amém? Agora vamos estar atentos naquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Amém? Pois tenho por certo que Deus tem algo para nós nessa tarde. E o texto que eu gostaria de compartilhar. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho por certo que os irmãos têm sido por demais abençoados com essas canções, não é? Porque, como diz a palavra, o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores. E tenho por certo que Deus tem tocado na sua vida, na minha vida, não é, na nossa vida, porque Deus continua a falar conosco de muitas formas, de muitas maneiras, que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus. Eu gostaria de compartilhar um tema convosco nesta tarde, que é o preço de seguir Jesus, que está baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, versículo 28 a 31, amém? Que diz o seguinte: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. É um texto muito conhecido que narra uma história, não é, anteriormente, que é a história do jovem rico, não é, no qual teve um encontro com Jesus, não é, e ele infelizmente não quis seguir Jesus, preferindo escolher as suas posses, né? Ele preferiu escolher as suas posses. Porém, Jesus aproveitou a oportunidade para advertir os seus discípulos, né? Para trazer um ensino acerca das riquezas, né? Nós lemos isso em Marcos 10, 23 a 27. Jesus aproveitou o ensejo para ensinar os discípulos acerca das riquezas. Mas é algo que eu tenho pensado muito nesses dias sobre o preço de seguir Jesus, não é? Porque seguir Jesus nem sempre é fácil, né? Tem suas dificuldades, não é? Apesar de ser o melhor caminho que nós traçamos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Não há outro caminho que nos conduza ao céu, à vida eterna, somente em Jesus. Nesse meio tempo, Pedro começou a dizer, repare naquilo que ele diz: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, não é? O evangelista Mateus, ele acrescenta ainda: o que é que nós vamos ganhar? Essa é uma nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o que é que nós vamos ganhar com isto? O que nós ganhamos em seguir Jesus? É uma questão bem pertinente que muitos acabam por se colocar nessa situação e acabam por se fazer. O que é que nós vamos ganhar em seguir Jesus? Não é? Qual é o objetivo? Não é? Mateus também menciona a promessa dos apóstolos sentados em tronos de julgamento e regeneração. Nós vemos isso no capítulo 19, versículo 28. Então, Jesus tinha uma promessa extraordinária para eles, contudo, ele estava tão tapado, não é? Mais preocupado com os bens terrestres, com a vida terrena, não é? Mais preocupado com as coisas desta vida, ao pensar nas coisas que são lá de cima, nas coisas do alto.
E muitos de nós se deparamos com essa situação, porque nossa necessidade às vezes acaba por ser mais urgente aqui na Terra, entre aspas, não é? Acaba por ser um pouco mais urgente e acaba nos levando a pensar inúmeras coisas do modo terreno. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque seguir Jesus há um preço a pagar. Seguir Jesus há um preço de renúncia, não é? Ainda que Deus nos abençoe nessa vida terrena, nosso foco não tem que ser aqui nessa terra, não é? O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável, não é, de todos os homens, não é? Para quem quer seguir Jesus como seu discípulo, há a promessa do custo e recompensa. Há um custo e há uma recompensa, com base no texto que nós lemos. Portanto, vejamos quais são os custos e benefícios de seguir Jesus. Primeira coisa que nós vamos meditar é o custo de seguir Jesus, ao deixar relacionamentos terrenos. Nós muitas vezes deixamos família, amigos, enfim, há um preço. Jesus falou da necessidade de deixar a família para segui-lo. Reparem no que diz o versículo 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Então há uma necessidade de deixar a família. Então há um preço a pagar. E o primeiro preço acaba por ser: nós temos que deixar nossa família, não é? Muitas das vezes nascemos num lar não cristão e há muitos relatos, né, de pessoas que acabaram por ser até mesmo deserdados por pais por conta de querer seguir Jesus. Então isso é um preço enorme que se paga. Muitas das vezes acabamos tendo inimigo dentro da própria casa, não é? Porque você quer seguir Jesus, o teu irmão, o teu pai, tua mãe, seja lá quem for, não quer seguir. Então acaba tendo aquela aversão, aquela inimizade dentro da própria família. Jesus mencionou aqui também esposa, e em alguns manuscritos do Evangelho de Marcos não é encontrado isso, mas está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 29. Na verdade, isso não é uma sugestão, mas é uma necessidade. Muitas das vezes, a própria família se volta contra aquele que quer seguir Jesus. Como nós lemos em Mateus capítulo 10, 21, que diz que um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, né? Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 21. Versículo 34 a 36 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o próprio Senhor Jesus Cristo ele já faz menção que haveria guerras dentro de casa quando uma pessoa optaria por seguir Jesus. Se é o seu caso, se você está enfrentando essa situação na sua vida por seguir Jesus, entenda que isso é normal, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele já alertou quanto ao perigo de segui-lo, na verdade, não é? Porque nem sempre é fácil seguir Jesus, né? E aqui diz o texto que os inimigos nossos se levantarão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, não é? Haverá muitas dificuldades quando nós optamos por seguir Jesus, porque nem todos querem seguir Jesus. Então não é fácil quando nós queremos seguir Jesus, há um preço a pagar, e muitas das vezes o preço é alto com relação até mesmo ao relacionamento da nossa família. No entanto, o Evangelho de Jesus deve vir antes da família. Repare no que diz o versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não é? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se eu tendo meus filhos, amar a eles mais do que a Jesus, o próprio Senhor Jesus disse que eu não sou digno dele. E da mesma forma, se eu amar os meus pais mais do que o Senhor Jesus disse que não sou digno de mim. Porque todas as coisas provêm de Deus. O meu pai, a minha mãe, os meus filhos vêm de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Foi Deus que nos deu, não é? É muito duro, é radical.
A gente lembra um pouco da história de Jó, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Ou seja, o homem nada traz a este mundo e nada leva. Não é? Então isso nos remete sempre a pensar que Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa. Principalmente nós que somos, agora eu vou colocar no meu contexto, sou um imigrante, estou distante dos meus pais. Não é? Eu amo meus pais, contudo, para os meus pais é duro eu estar distante deles, mas nós sabemos que o filho, ele sai da casa do seu pai, constrói a sua família e vive a sua vida. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus, não é? Então há um preço a pagar. Repare no que diz Lucas 14, 26, diz que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito radical seguir Jesus. Há um preço enorme a pagar, e um dos preços é a renúncia da nossa própria família. Não é fácil. Nós amamos a nossa família, nós não deixamos de amar, mas entre a nossa família e Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o topo da nossa hierarquia, da nossa vida. Então que Deus esteja acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo esteja acima de tudo, porque é Ele que vai nos conduzir à vida eterna. A nossa família provém de Deus, a nossa família vem de Jesus. Porque se nós lemos a Bíblia, fala que é Deus que tira o homem solitário e faz habitar em família. Então a família, quem dá para nós é Deus. Então Deus tem que estar acima da nossa família. Amém? A família vem a seguir. Glória seja dado ao Senhor. Não é? Às vezes o maior custo para seguir Jesus é imposto por nossa própria família. Então esse é o primeiro preço de seguir Jesus. Renúncia da família. Não é fácil, mas a Bíblia quem nos instrui a respeito disso. Não é? A segunda coisa que o Senhor Jesus convida-nos é deixar as posses terrenas. Repare o que diz no capítulo 10, versículo 29 de Marcos. Diz assim: tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Então, o convite de Jesus aqui aos seus discípulos é deixar casas e terras, deixar os seus bens materiais para segui-lo. Novamente nós vemos aqui que não é uma sugestão. Não é uma sugestão, mas é sempre necessário. Não é? É sempre necessário. Eu tenho alguns textos que eu vou ler aqui, mas vamos abrir um parênteses aqui e fazer uma reflexão a respeito da nossa vida. O nosso emprego, ele vem de Deus, nosso trabalho, nosso sustento vem de Deus. O próprio Jesus recomenda aos seus discípulos, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco o meu emprego, a minha casa, o meu carro, os meus bens materiais acima de Deus, está tudo errado. O resultado vai ser o fracasso. O resultado não vai ser uma bênção vinda de Deus, porque Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós precisamos, mas para isso nós precisamos pagar este preço para segui-lo também. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, que diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Príscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Repare que havia uma igreja na casa deste casal. Ou seja, a casa deles, eles não renunciaram à casa deles, mas eles usaram o bem terreno que eles tinham em prol do reino e da obra de Deus, né? Em Romanos 16:5 diz: saudai igualmente a igreja que se reúne em casa deles, né? Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, a renúncia foi tanta que a própria casa, o bem terreno que eles tinham, foi renunciado para seu conforto, para seu conforto pessoal, mas foi utilizado para se tornar uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja estava onde? Na casa, a igreja estava na casa deles, não é? É interessante que nesse tempo de pandemia e quarentena, qual nós estamos restritos, alguns já, graças a Deus, retornaram à igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começa em casa, na nossa casa. Lá que tem que ter um altar edificado ao Senhor.
tempo de dedicação a Deus, tempo de busca, de oração, de comprometimento, de estar na presença de Deus, começa em casa. Então, essa é uma das renúncias. Nós devemos renunciar somente ao nosso bem-estar, né, ali para o nosso conforto, dormir, comer, né, ficar, entre aspas, gastando nosso tempo com outras coisas e não temos um tempo dedicado ao Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, não é? Nós vemos a palavra de Deus que alguns discípulos, muitas das vezes, eles venderam suas terras, abriram suas casas para os outros. O exemplo de Barnabé, nós encontramos isso em Atos 4, 36 e 37, e Filemão, capítulo 1, versículo 22. Eu não vou ler esse aqui, mas fica aí a nota para os irmãos que quiserem ver o exemplo de Barnabé e também de Filemão, que eles venderam suas posses e abriram a casa deles para a obra de Deus, para o reino de Deus, né? Paulo certamente deu-se muito para servir a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo tinha uma reputação, Paulo tinha uma carreira, não é? Paulo, ele era fariseu, ele era um homem instruído, era um homem que tinha com certeza regalias, né, por ter a cidadania romana, e não só por trabalhar para o Sinédrio, não é? Porque ele foi perseguidor dos cristãos, né, da igreja primitiva. Contudo, ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele considerou tudo aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, como lixo, como refúgio, como esterco, não é? Na palavra mais rude que podemos usar assim, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele considerou isso tudo como nada, por causa da sublimidade de seguir Jesus. Seguir Jesus tem que ser muito mais importante do que a nossa carreira, do que o nosso estudo, do que o nosso conhecimento, do que o nosso intelecto, do que os nossos alvos, os nossos objetivos. Porque quando nós vivemos em função de Cristo, Ele vai nos dar propósito, Ele vai nos dar alvo, Ele vai nos dar objetivos, Ele vai nos conduzir no seu caminho e vai utilizar os dons e talentos que muitos de nós temos em prol do seu reino e da sua obra. E alguns mais Ele vai acrescentar através do seu Espírito Santo para o benefício do seu reino e da sua obra. Mas nós precisamos considerar tudo aquilo que temos, que somos nada perante a presença do Senhor Jesus Cristo. Esse é um preço alto a ser pago, não é? O custo para seguir Jesus pode certamente ser grande. Para alguns é mais do que outros, não é? Mas para todos os que estão dispostos a suportar o custo de ser discípulo, Jesus promete. Agora nós vamos ver aqui as promessas que Jesus faz para aqueles que certamente querem realmente segui-lo verdadeiramente, não é? Nós vemos na história do jovem rico que ele ficou muito triste quando Jesus disse que era para ele vender tudo que tinha e segui-lo. Ele falava, eu sou zeloso do teu reino, da tua obra, não é? Eu faço isso, faço aquilo outro. Ele quis se justificar diante de Jesus, mas Jesus disse, olha, vende tudo que tens e dá. O jovem rico, então, ele saiu da presença de Jesus e ficou muito triste, não é? Então nós vemos que é um preço muito grande a ser pago para seguir Jesus. Um dos lucros que nós temos de seguir Jesus, repare, é o relacionamento eterno, não é? Jesus respondeu aos seus discípulos dizendo que nenhum homem seria prejudicado se deixasse sua casa, ou família, ou campos por amor a Ele e ao Evangelho. Versículo 29, né? No versículo 29 nós encontramos aqui que Jesus diz, tornou Jesus dizer, não é? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo, não é? De casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então com Jesus nós vamos estar sempre no lucro, né? Porque Jesus aqui deu a eles uma resposta acerca daquilo que eles
pensavam, não é? Que tipo de lucro eles iam ter em seguir Jesus. Esse homem receberá 100 vezes mais, né? O centuplo, como nós lemos nessa versão aqui da Bíblia, 100 vezes mais, né? No versículo 30, ainda já neste tempo, Jesus disse. Então, seguir Jesus sempre há uma recompensa, e uma recompensa eterna, e nós já podemos desfrutar neste exato momento. Amém? Então, seguir Jesus sempre também há recompensa. E nós vemos um contraste entre o versículo 29 e 30, quando Jesus disse: já nesse tempo vamos ter mais irmãos, irmãs, mães e filhos. Ele estava dizendo: olha, vocês podem deixar a vossa família, pai, mãe, irmãos, mas quando vocês ingressarem no meu reino, na minha obra, vocês vão ter muito mais. Vai ter muito mais irmãos, mães, filhos. Isso tudo Jesus está falando no sentido espiritual, não é? Nós podemos entender aqui, porque quando nós ingressamos na igreja, nós certamente encontramos pessoas que nós consideramos como pais, pais na fé, pais espirituais. Outros são filhos, nós nos colocamos na condição de filhos espirituais de outras pessoas que nos evangelizaram, que nos testemunharam, não é? A respeito de Cristo, não é? Nós vamos ter irmãos e irmãs, não é? Pessoas que para nós não são de irmãos de sangue, mas são irmãos no sangue de Jesus, não é? Então, isso é fantástico, a promessa que Jesus faz, não é? Aqui nesse texto concernente a nossa nova família que nós ganhamos por seguir Jesus. Graças a Deus, né, por isso. Provavelmente Jesus está a referir-se a todos que seguem a Ele, aqui, né, como nós vemos, como sendo a sua família. Marcos 3, 31 a 35, diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então o próprio Senhor Jesus Cristo já faz uma menção sublime a respeito dessa nova família ao qual todos nós fazemos parte, que se chama a igreja. Amém? Não é uma denominação nem nada disso, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que está espalhada pelo mundo. O que se ganha será muito mais do que se perde em seguir Jesus. Amém? É interessante fazer uma observação aqui que no texto nós não vemos a menção de pai. Eu entendo porque Deus é o nosso pai, como está em Mateus 23, versículo 9. Diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Amém? Então nós temos na igreja, na nossa nova família, ao qual nós estamos inseridos, a qual nós fazemos parte, Jesus nos deu mães espirituais, irmãos espirituais, irmãs, não é? Graças a Deus. Mas pai nós só temos um, que é Deus. Aleluia, glória a Jesus, né? O cumprimento dessa promessa pode ser visto na igreja, a família de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 5, versículo 1 a 2 diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmã, com toda a pureza. Então nós vemos dentro da igreja a família de Deus, ao qual agora nós começamos a fazer parte. Então essa é uma recompensa eterna que nós temos por seguir Jesus, amém? A nossa família espiritual, a igreja, é o único que vai sobreviver à morte, não é? Ainda neste tempo receberão casas, terras e campos. Nós temos tudo isso na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Talvez por laços de amizade, não é? Com outros discípulos, como Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía,
tudo, porém, lhes era comum. Nós temos benefício de estar incluso na família de Deus, porque tudo é nosso, não é para a glória de Deus Pai, não é? Porque nós vemos exemplo da igreja primitiva que abriram as suas casas para que pessoas viessem a estar ali e cultuar a Deus, no partir do pão, na comunhão, não é? Isso é muito importante, que nós não tenhamos a nossa casa restrita, fechada, não é? O egoísmo, não, na minha casa ninguém entra, não, a minha casa, se a minha casa é uma casa de Deus, é uma casa que tem que estar aberta para os nossos irmãos. Como hospitaleiros nós devemos receber bem, devemos ajudar essas pessoas espiritualmente, não é? Alimentá-las da palavra, porque nossa casa são pequenas igrejas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Somos as pedras que vão sendo colocadas umas às outras até se tornar um edifício, né? A casa de Deus, não é? Glória seja dada ao Senhor. Mesmo agora, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, há grandes recompensas em seguir Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Nós também temos possessões eternas, não é? Jesus falou da vida eterna e no mundo vindouro. Repara o que diz Marcos 10:30, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E ele diz mais, e no mundo por vir, a vida eterna, não é? Nós vamos ter a vida eterna. Paulo descreveu também da mesma forma, nós lemos isso, não é? Em Romanos 6:22-23, a recompensa final para que os que são fiéis a saber a vida eterna. Romanos 6:22-23 diz assim, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, não é? Para a santificação e por fim a vida eterna. Glória seja dada ao Senhor. Mateus 25:46 diz, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, onde não vai haver mais morte, não vai haver dor, não vai haver mais sofrimento. O nosso último inimigo foi vencido na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. E nós também iremos vencer quando da nossa ressurreição e estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade, não é? Então esta vida eterna que inclui o povo de Deus, como está em Apocalipse 21:3, então ouvi grande voz ainda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então nós estaremos na presença de Deus como povo de Deus, vivendo uma vida eterna, não é? Esta vida eterna inclui casas e terras espirituais. João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, na casa do Pai há muitas moradas, não é? Vamos ter uma morada celestial. Em 2 Pedro 3,13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse 21, versículo 1 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tudo vai ser destruído neste mundo, mas nós não esperamos neste mundo, nós esperamos em algo que está muito além, algo que está nos reservado nos céus para nós, não é? Então vai haver um novo céu, uma nova terra para nós vivermos, né? Também sabemos que tem uma cidade santa, a Nova Jerusalém, como está em Apocalipse 21, versículo 2, que diz, vim também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte do Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E o versículo 23 a 27 diz, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, amados irmãos, aqueles que estão escritos no livro da vida, que vivem uma vida santa, piedosa, justa, uma vida íntegra, reta, que foge de toda aparência do mal, uma pessoa que vive longe do pecado e a cada dia mais quer se aproximar de Cristo, seguir Cristo, pagando o preço de segui-lo, porque há um preço realmente a pagar, ele com certeza vai desfrutar dessas bênçãos espirituais que estão nos reservadas nos céus. Nós vamos estar na Nova Jerusalém, não é? Olha que gloriosas recompensas nós temos aqui, não é? Que nos aguardam, não é? Para aqueles que seguem Jesus, é uma recompensa extraordinária, principalmente a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Para nós concluirmos, nós vemos aqui no relato de Marcos que Jesus também mencionou perseguições, né? Que viriam juntamente com as recompensas de seguir Jesus. Nós vemos isso em Marcos 10:30, que diz assim: que não recebam já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Repare que ele diz que haveria perseguição, não é? Que viriam juntamente com as recompensas de seguir Jesus. Repare que também viriam perseguições, que deve ser vista como uma recompensa também, ao invés de um custo para seguir Jesus. Se você está sofrendo perseguição, você está recebendo uma das recompensas de seguir Jesus. Você está sendo participante dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. E isso para nós não tem que ser motivo de tristeza, motivo de aflição, motivo de angústia, mas motivo de estar sendo participantes do sofrimento de Cristo. Significa que nós estamos no caminho certo, significa que nós estamos rumando para o céu. Não é quem deve... Isso é uma recompensa da qual o Senhor também nos acrescenta por segui-lo, pois aqueles que sofrem perseguição certamente são abençoados. Nós vemos isso nas bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, quando nós lemos no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, não é? Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Diz o versículo 12, regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, quem prega um evangelho contrário daquilo que está escrito aqui, contrário daquelas promessas a qual Jesus fez para aqueles que o seguem, que iriam passar por aflições, que iriam passar por lutas, que iriam passar por perseguições, por dificuldade, que se alguém pregar o contrário disso, seja anátema, seja maldito, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos alertou que nós iríamos passar por várias dificuldades, momentos de aflição, de angústia. Este é o verdadeiro e puro evangelho que nós temos aqui, ao qual o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou todo tipo de sofrimento. Ele nos disse que nós também sofreríamos, e isso é uma recompensa de segui-lo. Contudo, o nosso galardão será fantástico, não é? Como diz o texto, o galardão que nós temos no céu, vamos ter um grande galardão. Glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo, não é? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz também, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Há uma promessa eterna para aqueles que sofrem perseguição, daqueles que morreram por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
glória seja dado ao Senhor. Então nós temos uma recompensa eterna, maravilhosa, por seguir Jesus Cristo. Esse versículo 31, o Senhor Jesus cita esse mesmo versículo na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, não é? Ele diz lá, assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Nós vemos essa parábola ao qual Jesus menciona sobre isso, né? A parábola dos trabalhadores na vinha, ela deve ser entendida no sentido de que Deus é livre e soberano e a sua bondade não é medida com critérios humanos, não é? Está falando dos assalariados aqui, a recompensa que Deus dá a cada um, não é? Segundo as suas obras, o seu trabalho. Repare que nessa parábola todos os trabalhadores receberam o mesmo salário, independente das horas trabalhadas, não é? Isso é uma advertência para não servirmos ao Senhor com espírito mercenário. Nós não devemos fazer barganha com Deus, nós não podemos ser mercenário com Deus, querer se justificar diante de Deus, aquilo que nós fazemos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, que não sei. Com Deus as coisas não funcionam assim, o salário é o mesmo para todos os trabalhadores, não é? Glória seja ao Senhor. Seja qual for o custo de seguir Jesus, e o nosso serviço demonstra ser longo e duro, não é? Ou curto e fácil, a recompensa de seguir Jesus mais do que compensa isso, como Paulo, que sofreu muito por Cristo, escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 a 18, né? Que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, não é? Para nós concluirmos, que as palavras do Senhor Jesus Cristo, do texto, não é? Em que meditamos, possa sempre nos lembrar as coisas que são eternas, não é? Algumas sejam apreciadas ainda neste tempo, outras estão por ser realizadas no tempo por vir, não é? Então que nós possamos seguir Jesus sabendo que tem um preço sempre a pagar. Não é fácil seguir Jesus, mas é o melhor caminho que nós tomamos, é seguir o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que Deus ricamente vos abençoe, no nome santo de Jesus. Vamos então estar orando pela palavra, por aquilo que Deus falou conosco nessa tarde também. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades, que o Senhor continue a abençoar a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor já pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, e sabemos também, Deus, que o Senhor quer que nós abdiquemos de muitas coisas da nossa vida, Senhor. Nós também paguemos o nosso preço, Senhor, para seguir-te, Senhor Jesus, porque há uma renúncia, Senhor, para ser feita da nossa parte também. E todos os dias nós devemos renunciar, Senhor, para podermos viver intensamente contigo, Senhor, e ser um modelo, um exemplo em tudo aquilo que nós fazemos ou agimos, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Agora, neste momento, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, que diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora vamos então tomar o cálice, né? O pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, né? Então Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, dando instrução de como que deveria ser. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, 23, então ele dá instrução também à igreja de Corinto de como deveria ser esse ato solene. E agora nós temos aqui o pão e o vinho, né? Você que está aí no seu lar, tome agora esses símbolos aí na tua casa, o pão e o cálice, para então nós podermos celebrar a ceia do Senhor neste momento, para a glória de Deus, não é? Nós devemos fazer isso até que Ele venha, como diz a palavra, né?
até o dia do seu regresso, porque quando Jesus voltar, certamente nós iremos ceiar, não sem o noivo, mas juntamente do noivo, juntamente com ele, nós estaremos na presença dele, nas bodas do Cordeiro. Então toma o seu pão, o seu vinho neste momento e vamos ceiar para a glória de Deus. Amém? Vamos primeiramente orar pelo pão, pelo vinho, Senhor, abençoa, Senhor, estes símbolos ao qual nós tomamos neste momento, Senhor, o pão que simboliza a tua carne, Senhor, e o vinho que simboliza o teu sangue, que foi moído pelas nossas transgressões, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados. No nome de Jesus, nós entregamos agora estes símbolos nas tuas mãos, para a glória de Deus. Amém. Então toma o seu pão agora neste momento, assim como Jesus disse, tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Logo após ter ceado, Jesus tomou então o cálice, o vinho, e disse, tomai e bebei, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Senhor, uma vez mais, te rendemos graças, Senhor, porque em Ti nós temos vida, e a vida eterna, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sempre nos lembrarmos do Teu sacrifício, da Tua morte na cruz do Calvário, Senhor. Porque é por causa desse tão grande sacrifício, desta expiação, Senhor, é que nós fomos justificados, que nós fomos redimidos, Senhor, porque nós fomos comprados com Teu sangue precioso, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado por essa tão grande salvação que o Senhor nos tem proporcionado. Que o Senhor continue a abençoar cada um de nós, a Tua igreja, que está espalhada, Senhor, pela face da terra. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, amados irmãos, que Deus ricamente vos abençoe. Obrigado por estar conosco, nos assistindo. Divulgue essa mensagem, compartilhe para que mais pessoas possam ser iluminados pela palavra de Deus. Amém? Nós temos por certo que Deus está fazendo a obra dele através destes meios virtuais também, ao qual muitas pessoas com certeza têm tido acesso ao Evangelho para a glória de Deus. Então, na próxima terça-feira estaremos online para o nosso devocional e no sábado estaremos novamente para o nosso culto aqui online, até que as coisas mudem. Nós sabemos que há uma previsão para julho, nós podemos estar congregando novamente na nossa igreja. Então vamos continuar orando até que Jesus, isto é, se Jesus não voltar até lá, meus amados irmãos. Então que nós possamos continuar firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Então que Deus ricamente vos abençoe, tenha uma boa continuação de um bom fim de semana, uma boa semana, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do seu Espírito seja com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. You above, seated in the heavenlies. Who am I? Who am I to you? Speak to me, my true identity. Speak to me, speak to me. You're not waiting to come down and judge me or tell me